Olá, seja bem-vindo. Você que está aí no meu canal pela primeira vez, você está aqui retornando, não é? Nós hoje vamos continuar no assunto do vídeo anterior, que é um assunto muito interessante, é um assunto que dá muito problema, já deu muito problema na história, as pessoas chegam até a brigar por causa disso, mas é uma coisa que não deveria acontecer, porque a essência do nosso assunto de hoje não seria essa. Eu estou falando da Bíblia, da Sagrada Escritura. Então, como eu falava no vídeo anterior, a Bíblia ela levou mais ou menos 1000 anos sendo escrita, não é? Começou a ser escrita mais ou menos em 900 a.C. e foi acabar mais ou menos em 100 depois de Cristo. Bem, também vimos que possivelmente não foi só uma pessoa que escreveu. Nós temos diversos autores, cada livrinho daquele é escrito por uma pessoa, por uma escola, para um determinado público. Então, cada livrinho daquele que tem a Bíblia ali, que forma a Sagrada Escritura, ele tem um público-alvo diferente, ele tem uma maneira de escrever diferente. Pois bem, falando então de hoje, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar mais das formas, de algumas das formas de interpretação da Sagrada Escritura. Desde já eu peço a você que não se esqueça, se inscreva no canal, coloque lá o seu sinal de like se você gostar do vídeo e marque aquele sininho também, porque em cada vídeo novo que eu colocar você vai ser avisado. Então, voltando ao nosso assunto, eu vou falar sobre o quê? De algumas formas como se pode interpretar a Bíblia. Uma forma é a exegese, a outra forma é a hermenêutica, a outra forma é a leitura orante e a outra forma é a leitura. Ok? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que seria a exegese? A exegese é o seguinte, ela se apoia no chamado método histórico crítico. O que seria isso? Seria o seguinte, juntar a história, as pesquisas históricas com as pesquisas arqueológicas, propriamente dito, e fazer um encontro. O que eu estou tentando dizer? Agora, essa semana eu li, na semana que passou, que lá os pesquisadores em Israel descobriram que a datação de um muro que achava-se que tinha sido construído sob o rei Ezequias estava errado. Eles descobriram, com a aplicação do carbono 14, que o muro foi construído no período de Josias, ou seja, 5 períodos antes, e não em Ezequias. Então, quer dizer, foi aplicado o carbono 14. Isso é exegese. É pegar o que está escrito ali e tentar, de acordo com o que a história fala, com o que a arqueologia fala, com todo esse método realmente histórico-crítico e tentar chegar na fonte. Ok? A hermenêutica, em segundo lugar. A hermenêutica é o seguinte, é o que o padre na homilia faz, é o que o pastor na pregação faz. Ele pega aquilo que está na Sagrada Escritura, que foi escrito lá atrás, e ele atualiza para os dias atuais. Veja, para quem vai na missa, não é? O Evangelho, na proclamação do Evangelho, você pode constatar lá que, geralmente, como é que começa? Naquele tempo, em letras garrafais. Ou seja, primeiro nós vamos lá naquele tempo. Isso é o quê? Isso é exegese. Vamos ver como aconteceu lá. Então é lida a passagem bíblica, e em seguida
depois que a leitura acaba, é o momento da homilia, é o momento que o padre fala ao povo. O que ele faz? Ele atualiza, ele traz para os dias atuais aquilo que aconteceu. Hermenêutica vem do deus Hermes. Quem era Hermes? Hermes era aquele deus que usava um sapato, que tinha 2 asinhas, era o deus da comunicação. Ele fazia comunicação entre os deuses e os humanos, e vice-versa, e entre os próprios deuses. Então a hermenêutica é isso, é fazer a comunicação entre Deus e o homem, é atualizar a palavra de Deus aos dias atuais. Por sua vez, o que seria a leitura orante? A leitura orante é um momento de meditação. A pessoa pega, a pessoa vai fazer um momento de oração, de meditação com Deus, de interiorização da palavra de Deus. Então ela vai pegar aquela leitura que ela escolheu e ela vai meditar, ela vai rezar de acordo com aquela palavra que ela escolheu. E por sua vez a leitura é a leitura, é pegar o livro e ficar lendo. Então, essas são só algumas formas. E aí vem a pergunta: qual é a correta? Todas. Qual está errada? Nenhuma. Depende para que você vai utilizar. O problema é exatamente esse. Enquanto a Sagrada Escritura está aberta, ela é igual para todos. Mas quando a gente fecha e interpreta, aí mora o perigo. Infelizmente, nós vemos aí pessoas, não é, que se aproveitam da palavra de Deus para dar golpes, para gerar seitas fanáticas, pessoas extremistas, pessoas radicais, que, dependendo do camarada que estiver lá na frente da seita, ele pode até induzir ao suicídio. Deus não quer nada disso. A palavra de Deus não tem essa finalidade. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Eu vou dar um exemplo. Jesus fala lá que se a tua mão te faz mal, te leva ao pecado, que você corte a mão fora, porque é melhor você perder a mão do que você perder o seu espírito. Eu pergunto, você já viu alguém por aí que cortou a mão por causa disso? Será que é isso que Jesus quer? Não. É claro que não. Não é por aí. Isso precisa ser interpretado, não é? Não pode ser ao pé da letra. A mesma coisa quando ele fala do grão de mostarda, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, qual é o tamanho de uma pulga? E você mandar a montanha se mover, a montanha vai se mover. Obviamente, se você falar para a montanha anda, possivelmente, eu não sei qual é a sua fé, talvez a montanha não se mova. Mas não desanime, porque isso não pode ser interpretado ao pé da letra. Interpretar a Bíblia ao pé da letra se chama fundamentalismo, radicalismo. Não está certo. Está errado. Não pode ser assim. Nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Eu já falei, são 1000 anos, são pessoas diferentes escrevendo para público diferente, de uma maneira diferente. São literaturas diferentes. O chamado método escriturístico é diferente. Por isso nós precisamos ter cuidado. É muito importante que nós saibamos o seguinte: tudo isso que eu estou conversando aqui depende de uma palavrinha. Uma palavra pequenininha. Depende da fé. Se a gente não tem fé em nada disso, estamos perdendo nosso tempo aqui. Você aí vendo o meu vídeo e eu aqui falando. Por quê? Porque
A religião, ela pressupõe que você acredite. Se você não acredita, que religião é essa? Exatamente, a Bíblia é a palavra que Deus usa para falar a nós, por nós. Não é? A Bíblia é a palavra de Deus ao homem, pelo homem. Então, é importante que nós entendamos isso. Não vai ter só uma maneira de interpretar a Sagrada Escritura. Nós temos várias. Nós temos essa aí que eu falei, a exegese. Né? O chamado exegeta é aquele cara que a vida dele é ir lá em Jerusalém, em Belém, seja onde for, ele vai ficar cavando, ele vai tentar achar provas de que aquilo ocorreu. E se ocorreu, como foi? Porque lembre-se, tudo que está na Bíblia aconteceu, mas nem tudo aconteceu como ali está escrito. Precisamos entender o contexto histórico para entender o texto. A Bíblia não é um livro histórico, no sentido da história da humanidade. A Bíblia é a história da salvação. O Evangelho, ele não é um fato cronológico da vida de Jesus. Cronológico vem de cronos, cronos é tempo. As pessoas acham que o livro, né, o Evangelho, mas falta muita coisa. Falta, porque o Evangelho não tem a função de contar a história da vida de Jesus. A função do Evangelho é mostrar que Deus se encarnou. O Espírito de Deus veio sobre aquela mulher, tomou a forma humana na pessoa de Jesus. Então, muita coisa precisa ser estudada, muita coisa precisa ser esclarecida. Mas eu não entendo o que está na Sagrada Escritura. Tem que estudar. Não é fácil. Como nós vimos aqui, existem diversas maneiras. Mas eu não quero saber da exegese. Não tem problema. Você tem a hermenêutica, você pode atualizar a palavra de Deus para os dias atuais. Mas você também precisa saber como. Senão, você vai cair nesse problema de você se tornar, sabe lá se o que, com a palavra de Deus na mão. Infelizmente, nós vemos hoje isso dentro das igrejas, dentro dessas denominações por aí. Existem igrejas muito boas, mas também existem igrejas péssimas. Nós, meus amigos, temos irmãos ótimos, bons, maus e péssimos. É a realidade. Não podemos fechar os nossos olhos. E essas pessoas se aproveitam da Bíblia, da Sagrada Escritura, para quê? Para se aproveitar das pessoas mais humildes, que menos sabem. Por isso, nós precisamos estudar, abrir os nossos olhos, estar preparados para não sermos passados para trás. Eu pretendo, daqui para frente, e fazendo vídeos, falando exatamente de alguns livros, inclusive do Evangelho. Então, se você gostou, mais uma vez, se inscreve no canal, dá o seu like, ok? E marca lá o sininho para você acompanhar. Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum assunto que você gostaria que eu falasse, pode escrever aí nos comentários. Eu vou ler e eu vou fazer um vídeo tentando explicar a sua dúvida. Fique com Deus e uma boa semana.